Vai ser coisa de 10 minutos. Uma palavra voltada pocket sobre prosperidade. Comecei semana passada. E para a gente encerrar, eu quero dar essa palavra aqui rapidinho. Sobre que dinheiro é espiritual. O dinheiro, muitas vezes as pessoas enganosamente acreditam que o dinheiro é somente papel ou posses. Esquecem ou não atentaram que o significado do mesmo, o dinheiro, ele é sustento, troca ou manutenção de vida. Então a palavra dinheiro, ela está escrita na Bíblia 2.300 vezes, sendo a maioria delas como devemos cuidar, gerenciar os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Então nós não podemos ter o dinheiro como um Deus, como diz em Mateus 6, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon. Servir ao dinheiro, queridos, não é somente a questão de ser rico, como nós falamos, que tem gente que é miserável, mas ela tem dinheiro. Ela pode, mesmo tendo riquezas, ela pode ser miserável. Só olha para ela, é avarenta, né? O avarento não é alguém que não tem nada, é alguém que tem e não reparte, divide. Então, nós precisamos entender que o dinheiro, ele é espiritual, pelo fato de que Jesus disse que o único que poderia ser comparado contra a vida dele, contra o seu senhorio, ele disse que só o dinheiro. Ele não falou de outro Deus. Ele não falou de Moloque, que recebia sacrifício de criança. Ele não fala de outros deuses. Ele falou que Mamon, que é o falso Deus do sustento, da abundância e da troca. Então, para que nós possamos ter uma vida plena, nós precisamos compreender o quanto isso é espiritual. Como assim? Na nossa casa, ele precisa ser bem gerenciado. O recurso precisa ser. Você não pode, eu e você não podemos viver como alguém que coloca no saco furado. Eu trabalhava viajando, recebi uma boa ajuda de custo. Só que eu não era um bom administrador. E entrava uma boa quantia semanal para ajuda de custo. E eu ficava liso, dizimista, fiel, ofertante, mas eu era um péssimo administrador. A vida do crente é completa. Ela precisa ser completa, ela precisa ser estruturada. Então vai passar por situações onde eu preciso restaurar altares, princípios e posicionamentos. Meu altar do dízimo da oferta estava ali. Eu mantinha um princípio, adorava a Deus, só que eu desonrava a Deus na administração dos recursos. Irmão, foi tanta bronca. Era moto quebrando toda semana, batendo motor e tal. E eu ficava procurando. Era como se tivesse um saco furado. Dinheiro entrava e saía, entrava e saía. E eu não sabia para onde ia. Por quê? Simplesmente eu não observava que administrar o recurso era algo espiritual também. Então, algumas coisas para mudança determinei no meu coração. Por exemplo, determinei no meu coração que eu vou dar um valor de oferta todo culto. Não importa se você vai dar R$2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000. Não é isso. O primeiro teste da nossa fidelidade com o recurso vem do que nós programamos na segunda-feira. Estão entendendo? Preste atenção. Você, quando começa a falar em dinheiro, começa a se coçar, começa a falta de atenção. Mas isso é mudança para a sua vida.
é transformação para a sua vida. Amém, minha filha? Na segunda-feira já começa a determinar, porque vai entrar dinheiro, vai ter alguma coisa ali. Não tem ninguém que não passou nessa semana R$1. Eu vou pegar isso vai ser minha oferta também de adoração. Dinheiro é espiritual e é adoração. Ah, porque eu tenho pouco. Não é sobre pouco. É o que você está determinando no seu coração. Amém? O que é que nós estamos determinando no nosso coração? A palavra 2.300 vezes fala sobre dinheiro. Se na palavra de Deus fala sobre dinheiro 2.300 vezes, e a maioria dela é sobre a administração do recurso, eu preciso aprender sobre isso. Só que existe um problema na cultura brasileira também. Nós odiamos a organização. O brasileiro é conhecido por ser desorganizado, atrasado, né? A gente é conhecido e a gente é afetado pelo espírito da era e também das situações. Porque nós fomos muito ensinados a um certo garantismo, né? Você está lá, o governo retira seu INSS e vai te prometer uma aposentadoria. No final do seu tempo de trabalho, você tem que orar para a economia estar bem para poder receber, porque você tem um patrimônio para o governo. Já o americano do norte, ele é ensinado a criar sua própria previdência para projetar sua aposentadoria, porque no final ele tem um patrimônio em dinheiro aplicado rendendo. O brasileiro não gosta de investir na bolsa de valores, coisas mínimas, CDB e etc. Sabe nem o que é isso? Porque ele quer. É por isso que pirâmide financeira no Brasil deu muito certo. Foi de tudo, né? De vender ovo de avestruz. Ovo de avestruz. Eu conheço gente rica, inteligente que caiu nessa. Há tudo. Telex free, um bocado de coisa aí, tudo liso. Por quê? A promessa era de muito dinheiro, 30%, 50%. Nada disso se mantém. Nada disso se mantém dessa forma, né? Então, a gente tem que ter sabedoria, aprender. A média da poupança rende hoje menos de 0,70 e poucos por cento. Mas tem investimentos que vai dar 1,5%. É o máximo que você vai conseguir. Quem foi o mais ganancioso? Investir no banco. Tá aí, perdeu a grana. E o fundo garante de crédito até investido se ferrou. Perdeu. Pela ganância, por ganhar mais. Mas tem que ter controle até nisso. É lícito receber. Até onde vai? Só que, vamos lá aqui, o investimento de renda 1%. R$100. Com 30 dias, ele vai te devolver quanto? R$100 investido, 1% vai te render R$1. Ah, é muito pouco. Sim, vai render R$1. Se tu gastar o dinheiro, tu não vai ter R$1. O princípio de rendimento é isso. E outra coisa, o teu INSS rende menos que isso. Para você que não sabe. Rende menos. Menos que a poupança. Então, no final, por isso que teu salário de aposentadoria é abaixo da inflação. O dinheiro é espiritual e tem que ter sabedoria para usá-lo. Saber como usá-lo. Está no tempo de aperto, de escassez, a gente pega e corta tudo. Corta o dízimo, a oferta, aí corta o investimento. Imagine se o menino dos 5 pães e 2 peixes dissesse, não, eu não vou dar não, a comida é só para mim. Essa galera todinha aí. Vai ter uma fonte de multiplicação. Entende? Quando as coisas está tendo escassez, eu procuro aumentar o nível.
Tem um casal que no ano passado, que a semente deles multiplicou em muito. Mas a oferta que eles me deram naquele dia supriu para eu pagar uma necessidade que eu estava muito grande. Era R$500. Nem era muito dinheiro. Mas para mim era a mesma coisa que 5 mil naquele dia. Em um mês, Deus abençoou. Que esses R$50 era para eles comprarem a casa deles. Era o que eles tinham para dar de entrada na casa. Eles só tinham R$500. Deus abençoou. Eles receberam uma oferta de 20 mil. Como Leni disse aqui, eu não tinha nem dinheiro. Deus até provocou uma forma dela propor. Ele deu semente a ela. Se ela confundisse a semente com pão. Não, peraí, aqui em casa está faltando. Eu não vou dar um presente de 50%. Está faltando comida aqui, está faltando isso, está faltando aquilo. Deus dá o pão para quem come e a semente para quem semeia. A gente sai misturando, pega a semente, vira pão, pega pão, vira semente. Está errado. Aí quando você vê gente usando dinheiro de... Isso é provocado por certas denominações que não são igrejas, né? São empresas, forçando o cara a pegar o dinheiro da água e da luz para dar de oferta, porque Deus vai multiplicar. Epa, pão não é semente. Pão não é semente. Você não tira lá, você é empresário, pague suas contas, determine seu prolabore, é ali que você dizima. Determine o que é seu. Esse aqui é meu salário. Recebendo isso. Não tem nem noção do que é. Ele mesmo está tirando um salário grande e não sabe. Ele não está determinado. E as coisas não andam. A pessoa fica, meu Deus, está acontecendo. Gestão. Dinheiro é espiritual. Quando a gente compreende isso, nossa mente abre, muda. Falar fidelidade é mais doloroso para muitos de nós do que um impacto rápido, né? Vamos fazer uma obra aqui, irmãos. É quem pode aí? Tá, beleza. Muita gente se move assim. Mas permanecer a fidelidade, a pessoa tem dificuldade. Por quê? Porque ela sente que dói mais, que arranca mais. Nós precisamos mudar isso. Ser fiel a Deus no pouco, até o muito. Não queira que no muito você se perca, ou Deus tenha que tirar o teu muito. Isso aconteceu comigo. Deus tirou o meu entre muito, porque eu estava sendo fiel em muitas coisas. Não era só sobre dinheiro. O muito me levou para a infidelidade, até com a minha esposa. Quase acabei meu casamento, por ter uma aparência de muito. Ei, quando Deus tirou as escamas dos olhos, eu tinha era dívida. E pseudo pensamento de que era sucesso. Sabe como é que o diabo fazia para me enganar? Vou fechar aqui. Como eu trabalho com publicidade, eu ia dar uma entrevista na televisão. Eu conhecia pessoas famosas na cidade. Meu coração enganou, dizia, mas rapaz, um cara que veio de Recife, sem conhecer ninguém aqui, já fui abençoado. Isso é Deus fazendo. Quando Deus tirou a escama dos olhos, eu estava me afundando cada vez mais. Quando a empresa quebrou, eu tinha dívida, chegava a carta de 50, de 100 mil, de 30. Aí eu fui orar. Eu lembrei que tinha um pai. E às vezes nós ficamos constrangidos, né? O diabo é muito esperto. Agora você vai procurar Deus, porque você está na escassez. Ele é teu pai. O pai não deixa de ouvir o filho, mas ele chama para repreensão. Quando eu fui orar, me lembro como se fosse hoje, na igreja que a gente entregava, tinha o clamor do meio-dia. Fui lá orar, me deitei no chão. Jesus, eu não aguento mais. Estou endividado, estou quebrado. E Jesus falou uma coisa só para mim. Como eu estava sentindo falta de ouvir a sua voz. Aquilo ali denunciou uma vida de pseudo-aparência de crente, pseudo-aparência de regra, negociando o que não tinha que ser negociado. Deus tirou tudo. Sobrou só umas cadeiras, uma pancada e 2 começaram.
pagar, o Senhor pagou. Toda a dívida. Dinheiro é espiritual. Não caia nela. Não caia nos contos desse mundo. Ei, hoje não temos, eu não encontrei na Bíblia ainda, e o princípio diz que está abolido. Eles reviram, mexem, vão para lá e para cá. Tem. É mais sobre uma questão de consciência. Trabalham na questão de consciência. Né? Mas é interessante que quem não é dizimista e reclama sobre o dízimo, só é quem não vive a prosperidade desse princípio. Eu sempre me lembro do que Davi disse: não te darei, Senhor, algo que não me custe. Não, Senhor, não te darei algo que não me custe. Não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre o que te custa. Na igreja te custa, está reunido no nome custa, está orando com a família custa, está pela família custa, para nós custa. Amém? Senhor, obrigado por esta manhã, por essa palavra, que ela venha trazer entendimento aos nossos corações, e que possamos viver a verdadeira prosperidade do Senhor.